muito, senão o pessoal vai dormir. Bom, gente, nós vamos conversar então hoje. Primeiro, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui para a nossa noite de quinta-feira. E nós vamos conversar hoje então sobre bônus hora, que é um assunto bem interessante, mas que é bem pouco discutido, né? A gente vê tem muito pouco material na internet, inclusive, sobre o assunto, o que aumenta o desafio e a responsabilidade de quem vem aqui falar sobre isso, né? Quando foi feito o convite para falar do assunto, eu logo lembrei do livro Nosso Lar, né? Está saindo o som ali? Música. Então, quando foi feito o convite, eu logo lembrei do livro Nosso Lar, que é a principal referência. E eu confesso para vocês que quando eu comecei a procurar por mais obras que falassem do assunto, eu tive a surpresa de que eu não encontrei. Não que não existem, tá? Eu que não encontrei, então não posso afirmar que não existem. Mas assim, o Nosso Lar fala bastante de bônus hora, né? Então, toda a nossa conversa aqui de hoje, ela vai estar bastante focada, né, na obra Nosso Lar. Então, para começar, acho que é legal a gente contextualizar. A maior parte das pessoas que frequenta a doutrina espírita, que tem interesse pela doutrina espírita, acaba pegando o Nosso Lar na mão ou já assistiu o filme, né? Mas vai que alguém ainda não teve esse contato, então vamos partir aqui do contexto, né, de que obra é essa. O Nosso Lar, a gente acompanha a história de André Luiz. André Luiz, ele era um médico, né, enquanto encarnado, muito orgulhoso, e que durante a sua juventude, em especial, abusou um pouquinho dos vícios, né, da vida na carne, enfim, e isso fez com que ele acabasse desencarnando um pouco mais cedo do que estava na programação dele. E como ele desencarnou um pouco mais cedo, e teve, né, essa questão do orgulho, né, teve algumas questões morais ali na vida dele, ele acabou indo para as zonas umbralinas, né? Ele não fez aquele caminho assim dos mais fáceis logo depois do desencarne dele. E André Luiz faz um relato bastante vívido dessa experiência, né, bastante interessante essa experiência que ele passou. E ele fala em certo momento um alerta para todos nós, que é: buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suais agora para não chorardes depois. Bastante forte. E conversa um pouco com o tema de hoje, né, que é bônus hora, que tem a ver com o trabalho, né, especialmente o trabalho no tempo. Segundo o relato que o André Luiz faz, ele era perseguido por espíritos que também estavam lá na zona umbralina, né, no umbral, que chamavam o tempo todo de suicida. E ele sofreu muito, né, por esse período. Ele não entendia o porquê daquilo, né? Eu não vou contar todo o livro aqui para não dar muito spoiler, então vou deixar aqui para quem não leu ainda o gostinho aí, a vontade de tentar entender. Ele se surpreende com esse fato de ser chamado de suicida porque ele não cometeu suicídio, né? Ele morreu de uma doença do fígado, se não me engano, né? Então, intestino? Então, ele se surpreende muito, né? E eu vou deixar para que vocês busquem no livro, quem não sabe ainda da história, o porquê disso tudo. Tá? Mas ele, como ele teve uma vida muito material, né, muito focada na matéria, ele demora 8 anos no umbral até que ele comece a se reconectar com Deus, até que ele comece a se reconectar com a espiritualidade. E é no momento em que ele está com muito sofrimento que ele se lembra de uma coisa que é bastante importante, mas que às vezes a gente esquece: fazer uma prece. Ele faz uma prece, não é uma prece decorada, aquela que a gente solta sem nem pensar, é uma prece de coração, uma prece assim, que vem assim do âmago, né? Que ele realmente sente aquilo que ele está falando. E é quando ele faz essa prece que ele dá abertura para que os trabalhadores, que aparecem aqui na foto, Clarencio, né, mais trabalhadores do Nosso Lar, venham resgatá-lo. E aí, depois do resgate, André Luiz se vê numa colônia espiritual, que é a colônia que dá nome à obra, o Nosso Lar.
E ele vê uma colônia espiritual que é plena de vida, cheia de atividades, ela é organizada de uma forma exemplar que a gente sequer consegue imaginar aqui nesse nosso mundo caótico que a gente vive, né? Ele é atendido nesse local, né? Ele recebe um atendimento, acompanhamento de uma série de amigos, né? Entre eles Lísias, que é quem aparece aqui cuidando dele. E o Lísias é um personagem importante porque o Lísias é uma das pessoas que mais atende ele, acompanha e que mais dá vazão para aquela curiosidade interminável do André Luiz. Quem leu a obra vai lembrar disso. Ele não para de fazer perguntas o tempo inteiro. E não é só em Nosso Lar, em todas as obras dele. Ele tem uma curiosidade incrível. Assim. E aí, durante esse tratamento, durante esse cuidado que ele recebe, ele vai se dando conta da importância do trabalho. E ele resolve pedir para Lísias: como é que eu faço para trabalhar? Como é que eu faço para ser útil? E Lísias sugere a ele que ele procure pelo ministro Clarencio, que é um dos ministros, né, que cuidam, né, da governadoria de Nosso Lar. Quando André Luiz procura pelo ministro Clarencio, ele vai até o gabinete do Clarencio, ele é orientado a esperar um pouquinho, e quando ele é chamado para conversar, ele é chamado junto com uma outra senhora. Ele estranha um pouco aquilo, mas falam para ele que isso é normal. O ministro Clarencio sempre atende as pessoas em pares. Por quê? Ele é uma pessoa muito ocupada, é um espírito muito ocupado, então quando ele orienta um, ele sabe que o outro está ouvindo e talvez, muito provavelmente, já vai também aproveitar aquelas orientações, né? E Clarencio começa atendendo primeiro a senhora que está junto. Essa senhora, ela chega pedindo que ela quer interceder em favor dos filhos dela que ainda estão encarnados. Ela fala que ela entende, né, dos desígnios de Deus e tal, mas que ela quer ajudar. Clarencio primeiro diz: bom, se são os desígnios de Deus, o que podemos fazer, né? Temos que aceitar, temos que entender, muito provavelmente algo que é necessário para eles. De qualquer forma, ele faz uma pergunta que deixa André Luiz bastante curioso. Ele pergunta quantos bônus hora ela tem para apresentar em favor desse pedido que ela está fazendo. E ela responde que tem, deixa eu pegar aqui na minha colinha, 304 bônus hora. E aí Clarencio lamenta, porque ela está há 6 anos em Nosso Lar e ela tem apenas 304 horas de trabalho útil pela colônia. Aqui então a gente ouve falar pela primeira vez na obra sobre esse termo, né, bônus hora. E aí a gente vai começar agora a trazer aqui as informações que a obra vai nos trazendo sobre isso. Primeiro, o ministro Clarencio nos deixa muito claro. Ela disse que ela tem 304 bônus hora e ele fala: poxa, que pena, você só trabalhou 304 horas. Ou seja, tem uma paridade aqui, né? Cada hora trabalhada me dá direito a um bônus hora. E depois ele também nos diz, de forma indireta ali, que os bônus hora, eles dão direito, né? Eles são considerados na hora de analisar um pedido. Isso dá a ideia de que o bônus hora, ele meio que mede, não é exatamente isso, mas ele ajuda, né, a tentar entender o merecimento das pessoas. Quanto mais eu sou útil, quanto mais eu trabalho pela colônia, mais merecimento eu tenho de receber alguma coisa em troca. Vamos voltar para a conversa. O ministro Clarencio ele começa a falar das várias oportunidades de trabalho que foram dadas àquela senhora. Ele convidou ela para trabalhar na turma de vigilância. Ela disse que era intolerável. Ele convidou ela para trabalhar com os irmãos da suportação. Ela disse que não dava, era todo mundo muito imundo, falava muito palavrões, não tinha como. Aí ele chama ela para a enfermagem dos perturbados. Ela diz que lá só santo para conseguir trabalhar. Também abandona o trabalho. Depois ele convida ela para trabalhar no gabinete de investigações e pesquisas, que ela disse que era muito tediante, não dava. E ela abandona os trabalhos todos. Com isso,
Ele reforça, né, que ela não fez nenhum trabalho útil, que ela precisa ser útil para poder, né, buscar por apoio também. E ele alerta, né, quem não coopera não recebe cooperação. E por fim ele pede que ela retorne aos campos de repouso, que é onde ela passa o tempo dela quase todo, para refletir um pouco sobre aquela conversa. E aí, Clarencio se volta então para André Luiz. E André Luiz, que ficou ali escutando aquela conversa toda, ele tinha ido para a conversa, ele era um médico aqui na Terra, ele tinha ido para lá com a intenção de dizer assim, olha, eu quero ser médico aqui também. Né? Ele não tinha falado isso, mas no íntimo era isso que ele queria. Ele fala isso depois do livro. E ele já logo vê que não é por aí. Né? E aí ele já começa dizendo assim, olha, eu quero ser útil, eu quero algum trabalho em que eu possa ser útil, qualquer trabalho. Claro que o ministro Clarencio, a gente sabe, né, quando estamos sem a carne aqui para esconder a nossa intimidade, as coisas ficam muito mais evidentes. O ministro Clarencio sabia o que ele queria. E ele vai direto na veia, né? Então ele diz, olha, não dá para ser médico. Primeiro porque a gente não está aqui com o corpo físico. O médico da Terra, ele trata de corpo físico. Né? O médico de almas, o médico, né, do espírito, ele é muito diferente. As aptidões são outras, e André Luiz era um recém-chegado, ele não tinha o conhecimento necessário. Então, o ministro Clarencio diz, olha, você vai ter uma oportunidade do trabalho, né? Mas vai ter que começar por baixo. E aí o ministro Clarencio ainda traz uma informação que é bastante interessante, que o André Luiz ele tem a favor dele o pedido que veio da mãe dele, que já era um espírito bastante evoluído, já estava lá na colônia com o tempo, né? Já nem estava mais no nosso lar, já estava em outra esfera. Mas ele também tem a intercessão favorável de 15 pacientes que ele atendeu gratuitamente. Mas aí vem um outro dado interessante. Ele atendeu gratuitamente mais de 6.000 pessoas, mas somente 15 oraram por ele. É um negócio meio chocante até. Mas esses 15 valeram para que ele tivesse alguma benesse ali no nosso lar. Mas tem um detalhezinho, ele atendeu 6.000 pessoas, mas o próprio Clarencio diz para ele, não foi de bom grado, foi por troça. Né? Mas ainda assim fez. Né? Não foi assim na melhor das intenções, mas ele fez o bem, e isso conta também. Eu vou dar um pulo agora no livro, a ideia aqui não é contar o livro inteiro, é focar em Morsório. Alguns capítulos depois, André Luiz está na casa do Ulisses, conversando com a dona Laura, que é a mãe do Ulisses. E a conversa vai sobre como é que funciona a organização de um lar, né, lá no plano espiritual. Ela fala, entre outras coisas, da relevância do trabalho do cuidado com as crianças. Ela própria, a dona Laura, é uma enfermeira, né, na maior parte do tempo dela lá na colônia, mas ela também faz algum atendimento de crianças. E ela comenta que quando ela atende uma criança, quando ela cuida de uma criança, aquela hora que ela utiliza nesse trabalho, ela vem dobrada em Morsório, para ver a relevância do trabalho que a gente tem, né, quando a gente cuida de uma criança. E aí vale lembrar da questão 583 do Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade pergunta se pode-se considerar a paternidade, a maternidade, como uma missão. E a espiritualidade diz que sim, incontestavelmente. Ou seja, tanto aqui no plano material quanto lá no plano espiritual, né, cuidar de uma criança é algo assim, é uma missão, é algo muito importante. E aí ela segue informando que o trabalho dela é de enfermeira e que normalmente ela emprega 8 horas do dia dela nesse trabalho de enfermeira. E que ela faz isso 6 dias por semana, ou seja, uma jornada semanal de 48 horas, que lhe confere normalmente 48 bônus horas. Então a gente vai acrescentar mais algumas coisinhas na nossa listinha aqui. Né? A informação de que a jornada lá é de 8 horas, parecido com a nossa, né? 6 dias por semana, 48 horas por semana, portanto. Né? E que existem algumas atividades que contam de um jeito diferenciado. Ela citou aqui a questão do cuidado de crianças, né? Que conta dobrado.
De volta lá na conversa com o André Luiz com a dona Laura, o André Luiz fica curioso, né? Eu falei, ele é muito curioso, ele faz pergunta o tempo inteiro. Ele pergunta para ela, tá, e essa casa que a gente está? Eles estavam na casa deles, como eu falei antes. Essa cena aqui é uma cena que Lísias e André estão vindo para a casa dele, né? Então, uma casa parecida com essa cena de fundo aqui. E ele pergunta, como é que faz para ter uma casa? E ela diz, vamos orar. A gente trabalha, à medida que a gente trabalha, a gente acumula bônus hora, e quando a pessoa chega a 30 mil bônus hora, veja, 30 mil horas de trabalho, ela passa a ter direito a um lar para a família dela, para o núcleo familiar dela. E apenas um. Não tem esse negócio de montar latifúndio, de comprar casa para alugar para os outros. É uma casa para a família. Ela até chega a comentar que é quase como uma moeda. Depois a gente vai ver que não é uma moeda, né? Mas ela chega a citar assim, é quase uma moeda, né, que você usa para comprar. E ela ressalta ainda que as casas, as construções todas que existem no nosso lar, elas não passam a ser propriedade de quem usa aqueles 30 mil bônus ano. Todas as construções são propriedade da governadoria, são da comunidade, né? Ela passa a ter o direito de utilizar, quando ela adquire, né, a partir daqueles 30 mil bônus ano. E aí a dona Laura faz um comentário que é bem interessante, que ela diz que ela está preparando o retorno dela para a carne, o retorno dela para a experiência reencarnatória. E quando ela fala isso, ela fala uma frase que eu achei muito interessante, que é: não se pode pagar a terra com bônus hora. O que ela quis dizer com isso? Né? Todo o trabalho que ela realiza na colônia é um trabalho que serve para o progresso dela, é claro que sim. Mas tem coisas que a gente só aprende na experiência reencarnatória. Tem coisas que não tem como aprender quando você está lá no plano espiritual. Porque aqui a gente tem uma certa experiência, né? As paixões que a carne nos traz, enfim. Então tem coisas que é só aqui. E tem tudo aquilo que a gente deixou no nosso passado, né? Tudo aquilo que a gente, os equívocos que a gente cometeu, né? Que a gente tem que vir aqui para se haver com tudo isso. E também para isso tem que ser aqui, não dá para ser lá. Né? Então não adianta, pode ter assim, poupança cheia de bônus hora. A reencarnação continua tendo que acontecer. E aí, a conversa do André Luiz com a dona Laura acaba fixando mais na questão do bônus hora. O André Luiz começa a fazer várias perguntas sobre o bônus hora. Né? E aí ela vai trazer algumas informações interessantes. A primeira, ela explica agora de forma muito clara, não é moeda. Né? O que é uma moeda? Uma moeda é um mecanismo de troca, né? Algo que eu tenho e eu troco por um serviço, um produto, alguma coisa, e esse valor da moeda ele muda com o tempo. Né? A questão ali de oferta e procura e tal, bônus hora não tem isso. Bônus hora, para ser bem preciso, é uma ficha de serviço individual que funciona com valor aquisitivo. Quer dizer, é uma ficha de serviço, ou seja, eu anoto, né, todos os serviços que eu faço, trabalho que eu faço, e aquilo me dá direito a algumas coisas, a aquisição de algumas coisas. É uma diferença, pode parecer sutil, mas é uma diferença bastante importante. Né? Outra coisa, ele pode ser adquirido, a gente já falou da aquisição de uma casa, mas o bônus hora também dá direito a vestuário, alimentos. Mas espera aí, se eu não tiver bônus hora, eu não como, não visto nada? Não. A governadoria do nosso lar, ela provê para todo mundo. Todo mundo vai ter o que vestir, todo mundo vai ter uma ração de alimentação, que é o mínimo necessário para a pessoa se manter. Né? Apesar de serem espíritos, ainda são espíritos, quem está em nosso lar não é uma colônia super evoluída, nosso lar é uma colônia muito próxima da Terra ainda, então são espíritos que ainda têm a necessidade do alimento, né, de absorver alguma coisa. E a governadoria do nosso lar provê isso. Para que serve o bônus hora então? Para eu vestir o que eu quiser. Né? Eles dão lá uma túnicazinha branquinha, lisinha. Se eu quiser alguma coisinha diferente, tenho que trabalhar. Né? Vem a sopinha normalzinha lá, que a André Luiz até reclama a certa altura, ali, se for sopa de novo. Né? Mas tem a sopinha lá. Se eu quiser alguma coisa um pouquinho diferente, eu tenho que trabalhar. Então trabalhar me dá um mérito de buscar algo um pouco diferente.
Bônus hora também dá acesso a estudo e entretenimento. Lembra quando a gente falou da senhora que foi lá conversar com o Clarencio, que ele diz, olha, volta para o campo de repouso? Campo de repouso o homem nem precisa, um lugar para repousar. Tá? Mas existem também, no nosso lar, o André Luiz cita lá, um local onde ele vai para ouvir música. Né? É o tipo de coisa que só se tem acesso quando você trabalha. Né? Se você não coopera com a comunidade, você não tem acesso a esse tipo de coisa. Sobre o estudo, existem exposições feitas por espíritos muito evoluídos, muito mais evoluídos do que a média da colônia, que só se tem acesso a essas exposições quando você é um trabalhador ativo da colônia. Então são benefícios que se tem por ser útil. Né? Depois ela volta a falar sobre a carga horária. Então ela reforça a carga horária padrão é 8 horas, né? Mas a pessoa pode realizar até 4 horas de trabalho extraordinário. Então até a hora extra está regulamentada. Né? A gente pode ir até 4 horas. Por que isso? Vamos lembrar lá da lei do trabalho. O repouso também é importante. Né? Então, no máximo, a gente pode chegar aí a 12 horas por dia, 72 horas de trabalho por semana, acumulando então até 72 bônus horas por semana. E aí ela fala também da questão da exceção. Né? A gente tem os trabalhos sacrificiais, né? que ela, é um termo novo que ela traz nessa conversa, mas que a gente já falou da questão das crianças, mas também tem aquele trabalho que é muito sacrificante. Né? Resgate nas zonas umbralinas, por exemplo. Esses trabalhos, eles trazem bônus hora dobrado, às vezes até triplicado, dependendo do tamanho do sacrifício. E aí uma coisa que eu achei bem interessante, que está destacada aqui, essa diferenciação não inclui a administração. O governador de nosso lar recebe um bônus hora por hora trabalhada, assim como André Luiz, que estava acabando de chegar. Isso parece chocar a gente, porque aqui no nosso meio, né, as pessoas às vezes fazem uma atividade que não gostam de chefia, né, e tal, para poder ganhar mais. Né? Lá não, você vai assumir uma responsabilidade maior se isso for algo que tu tenhas aptidão. Né? Então acaba sendo uma coisa mais justa. Né? A pessoa que não tem aptidão ou que não tem desejo de fazer um trabalho administrativo, ela vai continuar fazendo um trabalho mais operacional e vai ser remunerada da mesma forma por isso. Outra coisa interessante é que o bônus hora ele é identificado de acordo com a natureza do trabalho realizado. Ou seja, na ficha da pessoa fica lá a quantidade de bônus hora regeneração, bônus hora esclarecimento, e assim vai. Por que isso é importante? Porque isso vai dar a noção de qual é a experiência que a pessoa tem, qual é a bagagem que a pessoa tem, né, no que ela já tem alguma aptidão desenvolvida. E na hora que o pessoal de nosso lado precisa de um trabalhador para alguma coisa diferente, sabe como buscar, porque já tem o bônus hora registrado qual é o tipo de atividade que a pessoa fez. E a gente tem que se desenvolver em diferentes aptidões. Né? Então, é interessante que eu não tenha a minha ficha completinha só de um tipo de bônus hora, né? Mas que ao longo do tempo eu vá diversificando, porque eu tenho que aprender coisas diferentes. E um último detalhe bem interessante. Como o bônus hora não é uma moeda, a gente já falou disso, bônus hora não pode ser doado. Eu não posso chegar, pegar o caso da Dona Laura, ela estava se preparando para voltar para a Terra. Ela não pode pegar lá os 3.000 bônus horas que ela tinha e deixar na família. Não pode fazer isso. É um trabalho que ela realizou, é um mérito dela. Agora, ela pode fazer uma coisa. Ela pode, por causa desses 3.000 bônus horas dela, pedir o auxílio da colônia para quando ela estiver aqui. Ela foi uma trabalhadora ativa, ela foi uma pessoa importante naquela comunidade, a comunidade vai auxiliá-la nos desafios que ela vai encontrar aqui quando estiver encarnada. Mesmo que ela talvez não saiba, né, se não tiver uma mediunidade extensiva e tal, ela não vai nem reparar, mas ela vai estar sendo ajudada. Além disso, ela consegue, por causa do mérito dela, ajudar a preparar, de certa forma, ali a recepção da filha dela que estava prestes a chegar, que estava prestes a desencarnar. Que foi mais ou menos o que aconteceu com o André Luiz, por meio da mãe dele. Bom,
Até aqui a gente falou muito do nosso lar, a gente falou muito do que o livro traz. Agora eu vou fazer então, a ideia aqui é a gente ir lá para o livro dos Espíritos para tentar entender. Lembra que eu falei que a única obra que eu encontrei fazendo Bonus Hora foi o Nosso Lar? Isso para mim trouxe uma pergunta assim, será que isso é coisa da cabeça do André Luiz ou é uma coisa que tem embasamento doutrinário? Né? Claro, o André Luiz é um espírito super importante, trouxe obras riquíssimas, né? É um espírito confiável, mas Kardec nos disse que a gente tem que ter a fé raciocinada, a gente tem que questionar. Então, só estou fazendo o que o próprio Kardec nos falou para fazer. Né? E aí a gente vai lá para o capítulo 6 da parte segunda, que fala das relações no além-túmulo. Por que eu estou trazendo essa parte aqui? O primeiro texto aqui fala que os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que elas vão alcançar. Lembra quando André Luiz é orientado a procurar o ministro Clarencio para pedir trabalho? É isso. Clarencio é um espírito muito mais evoluído, ele tem uma autoridade moral sobre André Luiz. Né? Então, está tudo fazendo sentido aqui. Os espíritos de diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Perguntou Kardec para a espiritualidade. E a resposta é muito mais longa, mas eu trouxe só um trechinho que me interessava aqui. E sim, eles constituem inclusive um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Se nós vivemos aqui em comunidade, uma comunidade estruturada, imagina como é lá. Né? Então sim, nosso lar faz sentido. A existência de uma colônia faz sentido. A existência de um método para verificar, né, o trabalho realizado pelas pessoas faz sentido. E aí, falando além do trabalho que eu já falei rapidamente antes, lá na questão 674, a espiritualidade nos traz que o trabalho é uma lei da natureza, que constitui uma necessidade. Lembra quando o Clarencio criticou aquela senhora que só tinha 300 horas de trabalho em 6 anos? Se o trabalho é uma necessidade, ela não está atendendo uma necessidade dela. Não é só uma necessidade da comunidade de que ela coopere, é uma necessidade dela. Depois, na questão 675, eles nos trazem que o espírito trabalha e que toda ocupação útil é trabalho. Vejam, o trabalho não é uma coisa material. O trabalho é uma coisa que acontece aqui e lá também. E que a natureza do trabalho está em relação com a natureza da necessidade. Quando ele fala lá de que a gente, né, da natureza do trabalho, de que a ficha ela vai de acordo com a natureza, né, isso tem muita relação com isso. Mas o mais importante, quando André Luiz quer ser um médico e ele não tem nem sequer aptidão para ele, não é esse o trabalho que ele tem que fazer. A necessidade que existe lá é outra. Por isso ele acaba nas câmeras de retificação. Ele vai lá atender os espíritos que estão recém chegando. Essa é a necessidade naquele momento, esse é o trabalho que ele vai fazer. E por fim, que eu comentei antes, né, o repouso também é parte da lei do trabalho. Por isso que tem uma jornada de trabalho e que ele tem um momento de descanso também. E aí eu trouxe essa parte da lei da igualdade porque, questão 803, todos somos iguais perante Deus. Mas então por que tem gente que recebe dobrado? Tem a coisa da necessidade, tem a coisa do trabalho sacrificial, né? E por que alguns podem vestir uma roupa melhor que outros? Por que alguns podem escolher a comida e os outros não? Né? Aí tem aqui a questão 806. A desigualdade de condições sociais tende a desaparecer, restando apenas a desigualdade do merecimento. Quem tem uma roupinha um pouquinho diferente no nosso lar, quem trabalhou, quem mereceu. Os outros não estão desamparados. Isso que é mais importante. Ninguém está desamparado. Né? Mas algumas coisas que eu faço me dão merecimento para ter alguma diferenciação. É só isso. Então vejam, o que acontece lá, né, que André nos relata, tem um amparo doutrinário. E aí, para a gente poder ir terminando a nossa conversa, que eu já estou quase extrapolando o horário, quero voltar para o livro Nosso Lar, para falar uma reflexão final aqui que vem de uma conversa que André Luiz tem com a mãe dele. Essa é uma cena do filme que André Luiz encontra com a mãe dele, né? Mas a cena que eu estou relatando é no momento em que André Luiz, extasiado, depois de trabalhar, tendo autorização especial mais do que as 12 horas que poderia no dia, ele vai para uma caminha lá dentro
das câmaras de edificação para descansar e ele tem um sonho. E esse sonho, na verdade, não é um sonho, é um encontro que ele tem com a mãe dele. E a mãe dele começa a passar uma série de instruções para ele. E nessas instruções, ela fala inclusive sobre como usar. A primeira informação que ela passa, ela começa dizendo, deixa eu achar aqui para a gente não falar besteira, que bonusora é algo que é utilizado em diversas colônias, o que nos leva, né, por exclusão, que não é uma regra geral. Nem todo mundo trabalha com bonusora. Talvez até por isso a literatura seja não seja tão vasta assim em relação a esse tema, né? É algo que acontece em algumas colônias, não em todas. Né? Mas o que ela traz de mais relevante, que o bônus do bonusora, ele tem o mérito, né, de registrar o merecimento de cada pessoa. Isso é um mecanismo válido, um mecanismo muito interessante para a organização da colônia. Mas a hora, né, a parte de quantas horas eu dediquei ao trabalho, na verdade, só quem consegue mensurar de verdade é Deus. Por quê? Nem sempre a pessoa está trabalhando com o coração no trabalho que ela faz. Nem sempre a pessoa está com vontade de fazer aquele trabalho. Nem sempre a pessoa está inteira naquele trabalho. Então, assim, não adianta a gente entrar no trabalho por entrar. Né? Não adianta eu estar aqui nas quintas-feiras trabalhando a doutrinária pelo bonusora. Não. Se eu não estiver aqui inteiro, se eu não estiver aqui de coração, se eu não estiver aqui porque eu quero estar aqui para realizar esse trabalho, né, de nada adianta. Perante Deus, essa não é uma hora tão válida quanto aquela em que eu faço com vontade. Então, acho que esse é o grande convite dessa conversa sobre o bonusora. A gente precisa trabalhar? Sim, mas não pelo bonusora. E sim, pelo bem que a gente vai realizar, pelo progresso que a gente vai fazer para nós mesmos, pelo aprendizado que a gente vai ter. E é com essa reflexão que eu agradeço aqui a paciência de vocês, o tempo de vocês. Espero que tenha sido produtivo para vocês, como foi para mim, preparar e estudar esse tema. Enfim, agradeço muito. Fiquem todos com Deus e tenhamos todos uma boa noite. Obrigado.